Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, amém? Amém. Deus santo e glorioso, Deus todo-poderoso, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aleluia. E que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com toda a igreja, amém? Amém. Amém. Uma honra, como sempre, né? Trazer a palavra do Senhor, compartilhar aquilo que Deus compartilhou comigo, com os irmãos. Eu convido agora os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jó. Há pouco tempo também estudamos o livro de Jó. Uma bênção. O que o justo sofre, né? Tentamos encontrar ali a resposta, mas Deus não deu a resposta. Mas o universo é dele, não é? Nós pertencemos a Ele, amém? E Ele é glorioso, Ele é santo. Passando dificuldades, passando alegrias, Ele é o nosso Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Jó, capítulo 14. Eu não tinha falado ainda. Jó, capítulo 14. Vamos ler alguns versículos, amém? Diz assim, Jó, capítulo 14. O homem, nascido da mulher, é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e seca-se. Foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do mundo tirará o pulo? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. E tu lhe pusestes limites e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro tenha contentamento no seu dia, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Mas, morto o homem, é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu sono. Amém? A igreja pode se assentar? Aleluia. Aqui na minha Bíblia tem um título que diz: Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. Oh, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Todos nós entendemos que o homem ele é miserável, ele é pecador. Desde o Gênesis, quando houve o primeiro pecado, o pecado da rebeldia, da rebelião ali, onde o homem se rebelou contra Deus, tentando, tomar o fruto, tomando o fruto, onde ele foi enganado pela serpente. Desde então o pecado tem acometido o homem, o pecado tem tornado o homem enfermo, o pecado tirou a glória de Deus que havia no homem, o pecado tirou a comunhão entre o homem e Deus, o pecado tirou a vida do homem. Desde então o homem sofre debaixo do jugo do pecado, o homem sofre debaixo do jugo da perdição eterna. E Jó aqui, ele comenta sobre isso, e ele fala também dos poucos dias que o homem vive. Porque Deus ali também, lá do Gênesis, Deus no Éden ali tira também a árvore da vida, para que o homem não vivesse eternamente, não corresse o perigo, não tivesse o perigo de tomar aquela árvore e vivesse eternamente, vivesse talvez eternamente em pecado. Então Jó aqui fala da brevidade da vida humana, da insignificância da vida do homem. É tão curta, é tão pequena, e graças a Deus, porque Deus teve misericórdia do homem, Ele teve misericórdia da humanidade, quando Ele fez o quê? Quando Ele tirou dali a árvore da vida, para que nós não tivéssemos ali contato com ela, não nos alimentássemos dela e eternamente estivéssemos em pecado. Talvez nos tornássemos como os demônios, como os anjos caídos, sem redenção. Talvez nos tornássemos
perdidos eternamente. E o homem, tendo em mente em que ele é tão pequeno, ele é tão fraco, seus dias são poucos. A única pessoa que eu conheço que viveu mais tempo, mas ainda viveu pouco tempo, foi meu avô, que faleceu aos 98 anos, e minha avózinha, que faleceu aos 93 anos. Essas são as duas pessoas que eu vi de perto, que eu conheci, que eu tive contato, que viveram mais. 98 anos, mas é tão pouco tempo, é tão pequeno esse tempo, é tão curto esse espaço de tempo que eles estiveram nessa terra. Mas glória a Deus, que lá no finalzinho os dois se renderam a Cristo. Levou-se 98 anos para o meu avô chegar ali àquele ponto de reconhecer a Cristo na vida, em sua vida. 98 anos. Mas alguns, já no ventre de sua mãe, têm sua vida encerrada. Infelizmente, lá já são abortados. Hoje em dia vemos o ódio da humanidade, o ódio de muitos humanos, de seres humanos, do demônio, de Satanás, usando dessas pessoas, influenciando-as, levando elas a matarem os bebezinhos no ventre, pela culpa das suas mães, seus pais, que para um momento de prazer, um momento ali de pequeno, um momento de gozo, não se cuidam, não se previnem, e acabam gerando um feto. E aí, para resolver o seu problema, vão lá e destroem aquela vida. Mas glória a Deus, porque desses tais é o reino dos céus. Amém? E vemos pessoas que vivem 98, 100, 102, 120. Nós vemos pessoas que jovens, como um amigo meu do Senai, logo após acabarmos o Senai, eu estava num acampamento, um retiro da igreja, na época de carnaval, e eu recebo a notícia que aquele jovem, 18 para 19 anos, um pouco mais novo do que eu, se não me engano, vindo de uma festa de carnaval, sofre um acidente na estrada e morre. Uma vida inteira pela frente, pouco tempo falei de Cristo para ele, talvez quase nada, convidando-o para estar na casa do Senhor, mas a sua vida ali foi ceifada, como era o seu estado, provavelmente, infelizmente. Tudo leva a crer. Não sei, mas Deus é misericordioso. Esteja no inferno hoje. É tão triste pensarmos nisso, é tão triste nos depararmos com isso, com a vida do homem, tão pequeno, tão frágil. Qualquer coisa da sua vida é tirada de você. Você pode tropeçar e cair aqui, bater a cabeça e ir para os céus. Imagine então, você, hoje, aqui na casa do Senhor, crente, servo de Deus, você tem uma eternidade, você tem um caminho já definido. E Jó fala aqui, que o homem depois de morto, não tem mais volta. O interessante é que nós cantamos um hino, que é baseado nos versículos aqui, que ao meu ver, talvez seja meio contraditório com o texto, porque aqui fala que é o cheio das águas brotará, e cantamos o hino, às vezes ministramos, o hino, dizendo que os seus sonhos renovarão, a sua vida renovará o cheiro das águas, mas Jó aqui está dizendo que para uma árvore, para uma planta, um ser do reino vegetal, ao cheiro das águas, quando chover, ela pode tornar a viver. Mas Jó fala aqui que morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem seu espírito. Então onde está? Assim o homem se deita e não se levanta. Morreu, já está definido o destino do homem. Fechou os olhos aqui nessa terra, entrando no portal da eternidade. O homem ou vai para o inferno, ou vai para o céu. Ah, mas então não devo mais cantar esse hino. Calma, tenha calma, estou apenas começando. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então Jó faz essa contraposição, ele coloca um paralelo entre a árvore e o homem. Uma árvore pode tornar a viver, mas o homem não. Morreu, se encerra, e seu destino está selado. Quantos aqui têm o seu destino selado e está nos céus?
Amém? E glória a Deus por isso. E os nossos pecados são os nossos pecados. São os nossos pecados que nos levam até o inferno. Então devemos tomar cuidado com a nossa vida. Porque a nossa justiça para Deus é como um trapo de imundícia. Você não vai apresentar nada diante de Deus. Nós não temos nada para apresentar diante de Deus. Em Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estamos destituídos da glória de Deus através do pecado. E essa encrenca, como o pastor sempre diz, que é uma encrenca, o pecado é uma encrenca na vida do homem, da mulher, que não conhece a Cristo. E o pecado nos embaraça, nos rodeia, e aqueles que não estão em Cristo, o pecado traga, leva à perdição, leva para a destruição. Então, entendendo esse paralelo que Jó faz entre a vida do homem, que é pequena, que é falha, que é fraca, e a árvore que necessita da água para tornar a viver. Isso tem um exemplo lá em casa. Esses dias mesmo, um mês atrás, eu rocei o terreno, choveu, já estava brotando de novo. Mas e nós? Como podemos tornar a viver? Isaías 59, 2 diz: mas as nossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 2 diz. Ezequiel 18, 4 diz, na parte B: a alma que pecar, essa morrerá. Hebreus 9, 27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois do juízo. Aleluia. Você consegue entender que a única coisa que afasta você de Deus são os seus pecados? Você consegue entender que não são os problemas que afastam você de Deus? Que não são as pessoas que afastam você de Deus? Você consegue entender que não foi alguém que te afastou de Deus? Os seus problemas que você tem hoje, que nós vivemos hoje, é tudo culpa, tudo fruto do nosso pecado, das nossas escolhas, dos caminhos em que nós andamos, dos caminhos que nós escolhemos andar. E os nossos pecados nos levam a cada dia mais distante de Deus, distante de Deus, distante de Deus. E o temor nosso deve ser: e se eu morrer hoje? Para onde eu irei? Porque eu sou pequeno, sou pecador, sou frágil, meu corpo é de carne, é frágil. Qualquer acidente, qualquer enfermidade, se for mais forte, ela pode nos levar, nos tragar. Para onde iremos? Essa é a pergunta que ecoa hoje. Para onde iremos se continuarmos mortos em nossos delitos e pecados? Para onde iremos? Onde estaremos? Daqui um mês, daqui um dia, daqui alguns minutos, daqui uns 40 anos? Para onde iremos? Os nossos pecados nos afastam de Deus. Outra vez eu digo, são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Deus está sempre pronto, com a mão estendida, para nos puxar, para nos retirar. Amém? Amém. Você consegue entender que quando você peca, você se afasta de Deus? Você é capaz de entender isso? Nós temos que entender isso. Precisamos entender isso. E precisamos entender também que Deus não deve nada para nenhum de nós. Não é porque somos bonzinhos, porque eu trago meu dízimo à igreja, à casa do Senhor. Não é porque eu dou uma cesta básica. Não é porque eu sou honesto. Não é porque eu sou um excelente pai de família, uma excelente mãe. Não é porque eu não faço mal aos outros. Não é porque eu dou um pouco de ração para o cachorrinho que está na rua. Não é porque eu levo uma marmita lá na praça para aquele que está em situação de rua. Não é isso que me aproxima de Deus. Não é isso que me leva até Deus. Não é isso que me torna Deus preso a mim, devendo a mim. Olha, ele é uma pessoa boa. Veja lá, ele é uma pessoa boa. Tão boa ele, tão bom ele é. Eu tenho que trazê-lo para o céu. Não. Não é isso.
Que a palavra de Deus diz que pela graça de Deus sois salvos. Não vem de vós. Amém? É um dom de Deus, é um presente de Deus para cada um de nós. Amém? Tá, mas missionário, você disse que o hino eu não posso mais cantar. Você disse que... Como eu vou fazer agora? Como que eu vou fazer agora? Eu cantava o hino, me alegrava, me sentia feliz, porque é o cheiro das águas, quando chover e tal, eu vou renovar, vou ser renovado, vou ser transformado. Mas aí você, Jó, me diz que eu não sou ninguém, que meus pecados são tão grandes, são tão volumosos, que eu não consigo nada, que nada do que eu faço de bom pode me aproximar de Deus. Calma, há esperança. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, entenda que Deus, Ele é maravilhoso. Ele nunca nos deixa só. Às vezes pensamos que estamos sozinhos, que estamos perdidos, que não temos para onde ir, não temos para onde correr. Aleluia. O pecado sim nos afasta de Deus. Os nossos pecados nos levam para distante de Deus. Nós não temos nada para entregar a Deus. Nós não temos nada a oferecer em favor da nossa alma, em troca da nossa alma. Nós não conseguimos pagar a Deus por aquilo que Ele fez. Porque o que Ele fez foi tão grandioso, foi tão maravilhoso. Certa vez, Isaac pergunta ao seu pai: pai, temos aqui a lenha, fogo e o cutelo, mas aonde está o cordeiro? Abraão leva seu filho Isaac. Deus pediu: me dá teu filho em sacrifício. Abraão obedece, vai. E lá no monte, o menino pergunta. Aí o pai responde, inspirado por Deus: Deus proverá para si o cordeiro. Amém? Está começando a entender onde eu quero chegar? E essa pergunta ficou ecoando. Lá no momento, Deus livrou o menino, o moço, que foi obediente também. Livrou, Deus bradou, o anjo bradou: não faças, Abraão, conheço teu coração, sei que você faria. E essa pergunta ecoou, séculos e séculos. E um dia, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Aquilo que nos levava à morte eterna, a nossa natureza pecaminosa, os nossos pecados, o nosso orgulho, o nosso achômetro, a nossa dura cerviz, aleluia. A ela foi apresentada a resposta. A pergunta que bradou, que clamou, que ficou ali reverberando por séculos e séculos, um dia foi respondida de uma maneira tão simples, mas tão gloriosa. Um momento tão pequeno talvez, mas tão mágico, assim, entendo mágico, mas tão glorioso. Porque ali na terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho junto ao mar, ali, para o povo que andava em trevas, raiou a luz, uma maravilhosa luz. Glória a Deus. Aleluia. Ali, naquele pequenino pedacinho de terra chamado Israel, que os homens até hoje batalham, matam, se matam, fazem coisas terríveis por causa daquele pedacinho de terra ali, tão minúsculo, tão pequeno. Ali andou, aleluia. Ali teve, ali a resposta foi dada. Ali o anseio das nossas almas, ali o anseio de Abraão, o anseio de Isaac, o anseio de Jacó, ali os profetas, aleluia, oh glorioso Deus, sacerdotes ali, todos ali tiveram sua resposta. Porque um dia aquele que se vestia de pele
de carneiro, que comia mel silvestre e gafanhotos. Aleluia. Um dia aquele que veio apenas para preparar o caminho. Um dia aquele viu aquele que era glorioso, que era maior que ele, que não era digno de desatar as suas sandálias. Um dia ali João o Batista, o maior profeta nascido de mulher. Um dia ali ele, que as pessoas julgavam, outros seguiam, outros tinham medo, porque ele falava coisas de Deus. Aleluia. Um dia ele nos deu a resposta, ao dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Oh, mas como é glorioso esse Cordeiro. Um dia esse Cordeiro glorioso, santo, bendito e poderoso, quando ele foi procurado ali por Nicodemos, um fariseu ali, um grande mestre ali, com vergonha, foi lá procurá-lo. Um dia ele teve a sua resposta, mas a sua resposta talvez não fosse aquilo que ele queria ouvir, não era aquilo que ele conseguiu entender no momento. Ele era mestre, mas não entendia, que era algo tão simples, tão puro, tão glorioso, tão bendito. Ora, Nicodemos, o que você faz para herdar o reino de Deus? Estou aqui parafraseando o Nicodemos: necessário é nascer de novo. Nicodemos, aquele que não nasceu da água e do Espírito, não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Mas mestre, como sendo eu adulto, como posso para isso acontecer? E Deus, Jesus vai ensinando, vai mostrando a ele. Isso no capítulo 3. Mas logo após, no capítulo 4, o Senhor Jesus, no capítulo 3, ele mostra aos judeus, ele mostra aquele que é do povo escolhido, Nicodemos, ali, no meu ponto de vista, representando o povo de Deus, o povo escolhido. Ali o judeu recebe a resposta. Mas Deus é glorioso, Deus é santo e poderoso, Deus é bendito, Ele é formidável. Ele vai até uma cidade, junto da herdade de Sicar, ali, Samaria. Ele vai até um poço que provavelmente tem sido Jacó que tenha cavado. Ele vai até aquele poço ali, não tem ninguém naquele poço. Ele fala para os seus discípulos: vamos comprar alimento, vamos comprar. E eles vão. E ali, logo após um tempo, chega uma mulher samaritana. Num contexto ali, não poderiam ter contato, não poderiam nem conversar, mas Jesus puxa assunto. Você entende que a salvação é o esforço de Deus para com os homens. É Deus se achegando aos homens. É Deus que vai até os homens. É Deus que foi até aquela moça, até aquela mulher. E ele puxa assunto, ele pede água e é um diálogo. E ela falava como o Senhor é judeu, o Senhor não está pedindo água para mim e tal. E eles começam a conversar e falar onde devem adorar. Outros dizem que é aqui, vocês dizem em Jerusalém. E Jesus vai falando com ela. Mas o ponto mais glorioso é que Jesus ali oferece a ela água. Aleluia. E ele diz: a água que eu te der, e você tomar essa água, você nunca mais terá sede. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o coração daquela mulher ferveu naquele momento, acredito eu. Essa água viva. Aleluia. Jesus Cristo nos dá essa água. Aleluia. Aquela água, essa água física, essa água biológica, essa água que cai hoje, H2O, ela pode fazer uma árvore tornar a viver, mas nós não podemos ser vivificados por essa água. Ela pode nos manter vivos durante aqui. Mas o homem só pode tornar a viver, só pode escapar do seu pecado, só pode ter vida realmente, vida abundante, vida verdadeira, só pode vencer o pecado através da água que Cristo der a ela. Aleluia. Aquela mulher era pecadora, tinha tido vários maridos. Jesus questiona ela: você entenda que os seus pecados não são maiores? Você sim sofre pelo pecado, o pecado te faz perecer, o pecado te leva à morte, mas os seus pecados não são maiores do que aquele que é a vida, daquele que te dá a vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Os seus pecados não podem mais te prender.
Quando você estiver debaixo do jugo de Cristo, quando você pegar o fardo dele, entregar o seu a ele, e ele colocar o dele em você, aleluia. Aleluia. Porque ele está pronto para te receber. Ele está pronto para te dar essa água. Ele está pronto nesta noite. Se você quiser, nesta noite, ele vai te dar essa água. Você vai beber essa água, e de você fluirão rios que saltarão para a eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mesmo homem ou mulher mais depravados que se achegam a Cristo poderão tornar a viver, porque Ele é a vida. Aleluia. Enquanto houver vida em você, há tempo. Não espere você cair numa cama de hospital. Não espere acontecer alguma coisa, porque quando acontecer não haverá mais tempo. É necessário você reconhecer o amor de Deus por você. É necessário que nós venhamos a reconhecer o amor de Cristo por nós, abandonarmos os nossos pecados, nos rendermos a Cristo, nos entregarmos a Ele, reconhecermos como Jó, que somos tão pequenos, que somos tão limitados, que somos insuficientes e capazes de manter a nossa própria vida. Nós vivemos, nós existimos puramente por graça e misericórdia de Deus. O homem não tem poder sobre a sua própria vida. O homem não é capaz de manter a sua vida. O homem não tem capacidade alguma nesta terra. Ele não tem poder algum, autoridade alguma nesta terra, a não ser aquela que é dada por Deus. Aleluia. As misericórdias do Senhor são a causa de todos nós, crentes, e a humanidade não ser consumida, de não ser Deus aquele que envia os seus anjos a destruir toda a humanidade. A misericórdia do Senhor é bendita. O perdão que Ele nos dá na cruz do Calvário, é a Ele que o homem deve se achegar, porque foi ali na cruz do Calvário, quando jorrou toda a água de seu corpo. Ali então, depois o homem pode se achegar a Cristo e receber o Espírito Santo, e dele vai fluir vida, dele vai jorrar uma vida, uma fonte que saltará para a eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Entenda, o seu pecado tem jeito, a sua vida tem jeito. Não pense que se você tirar a sua vida, como o pastor contou hoje, ele testemunho. Eu já pensei nisso, mas por graça e misericórdia do Senhor, o Espírito Santo falou aos meus ouvidos, Ele falou ao meu coração: ainda há esperança para você, ainda há Jesus Cristo. Entenda que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aleluia. E Ele diz que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se achegue a Cristo. Não deixe o seu orgulho, não deixe o seu medo, o seu achômetro, as boas obras, não deixe nada disso te afastar de Cristo. Aleluia. Aleluia. Porque a resposta é Cristo. Sempre será Cristo. Para o seu medo, para a sua angústia, para a tristeza, para o pecado, para a doença, para tudo que você acha que está te destruindo. Jesus Cristo é maior do que tudo. Ele é maior do que tudo. Ele é mais poderoso. Ele é todo poderoso. Aleluia. Mas entenda que a nossa vida é como um conto ligeiro. A nossa vida é como uma neblina. Começa de manhã, daqui a pouco o sol quente espalha, desaparece. A nossa vida é como uma erva do campo, que de manhã desabrocha, aquela flor bela, mas logo no entardecer ela se seca e murcha. Mas quando nós nos achegamos a Cristo, nós somos enxertados naquele que é a videira verdadeira. Aleluia. Nós somos enxertados na vida, e aí temos vida. E aí você pode cantar, que é o cheiro das águas brotará. Nesta noite você pode brotar ao cheiro das águas. A sua vida está difícil, eu sei. A minha também não é fácil. A vida de ninguém aqui é fácil. Nunca foi fácil para ninguém. Não é fácil, é complicado. A pessoa pode ter dinheiro, pode ter muitos amigos. A pessoa pode ter
muitas coisas, muitas posses, ter muita sabedoria e inteligência, mas mesmo assim sempre há alguma coisa que incomoda, sempre há alguma coisa que falta ser resolvida, sempre há algo que está faltando ser preenchido no coração. E eu lhe digo que hoje à noite há o cheiro das águas. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus, todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Oh, venha até Cristo beber. Vá até Cristo e beba. Beba da fonte da água da vida. E ao cheiro das águas você vai brotar. Você vai jorrar. Você vai crescer. Você vai viver. Essa tristeza vai embora. Esse medo vai embora. Esta noite você tem a chance. Vá até Cristo. Se entregue a Ele. E o Pai vai te enxertar na videira verdadeira. E você terá vida. E vida com abundância. Aleluia. Glória a Deus. Bendito ao Senhor. Oh, glória e canta mais. Oh, bendito Jesus. Obrigado, Senhor. Porque de mim nada posso fazer, Senhor. Eu sei que o Senhor falou comigo. E o Senhor falou com a tua igreja. Eu creio, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus. Minha vida, minha rocha, minha fortaleza. Oh, bendito Jesus, glorioso Jesus. Tu és o amado das nossas almas. Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa alegria. Tu és aquele que nos dá paz, que nos dá vida, nos dá a vida eterna. Oh, Senhor, eu te peço. Eu oro a Ti, ó Pai Santo. Eu oro a Ti, ó Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, se há alguém aqui nesta noite, Senhor, que precisa beber desta fonte, ó Deus, toca nesse coraçãozinho que está angustiado, nesse coraçãozinho que está desesperado, Senhor, que esta vida, que esta alma entenda que a sua vida é pequenina, ela é frágil, ela é passageira, mas que em Ti ela pode receber o verdadeiro gozo, a verdadeira paz, a verdadeira alegria e ter vida eterna, Senhor, aleluia. Oh, bendito Deus, obrigado, Pai Santo, obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nesta noite você entenda que apesar dos seus pecados serem muitos, deles se afastarem de Deus, e você não ser capaz de se salvar, você não ter nada a oferecer a Deus, você entende que em Cristo a fonte de vida eterna. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Diga glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Eu vou falar agora. Glória ao Senhor. Amém.